Olá, tudo bem? Meu nome é Deise da Silva. Vou falar um pouquinho da minha experiência que eu estou tendo dentro dos encontros do Caiana Real PTE. Né? Eu faço parte do grupo Butterfly. E aí eu trouxe aqui algumas palavras-chave para orientar e falar um pouquinho da minha experiência nesse último encontro que nós falamos sobre diferenças, né? O quão importantes são, o quão importante é você salvar o seu colega. Porque houve uma colega que ela chegou atrasada, então a mentora ela fez uma pegadinha proposital, né, de falar que ela deveria se apresentar e falar um pouquinho dos seus pontos fortes e fracos, sendo que a turma toda sabia que não era o momento para aquilo. Mas enfim, ninguém se propôs a ajudar e falar, não é isso que a gente estava fazendo na verdade e tal. Então, o que a gente aprendeu com isso? Que é preciso olhar para o outro, né, e com menos competitividade. Porque uma coisa é a competição, que ela é saudável, estimula o crescimento, né, te ajuda a atingir melhores resultados. Outra coisa é a competitividade, que é você tentar destruir o outro, né? E a gente aprende muito com isso, que a gente tem que ser colaborativo e se ajudar, que se ajudando o resultado ele sai muito melhor. Outra coisa que a gente falou também dentro desse encontro foi sobre a liderança. Como que tem pessoas que já nascem, né, nesse estilo de liderança, de pegar as coisas, comandar e fazer, e que essas pessoas, quando estão em contato com outros, por vezes elas precisam se colocar em posições de liderança, de obediência. Então, quando elas se colocam nessa posição de obediência, surge espaço para que outras pessoas que já não nasceram com essas características, que elas possam desenvolvê-las, né? Que elas possam desenvolver a liderança. Então, para isso, o líder, né, ele precisa abrir mão, então, do seu espaço, daquele espaço ali que ele comandaria, né? Um outro ponto que a gente trabalhou foi a questão da exclusão e das redes sociais, que recentemente a gente viu aí casos de exclusão bastante fortes, de crítica, de julgamentos na internet, e que às vezes a gente está julgando o outro, mas não olha para si mesmo, né? Porque a gente pode aprender com o erro do outro. Isso não significa que a gente deva crucificá-lo, deva excluí-lo. Senão a gente vai estar se equiparando. Se ele errou e a gente estiver crucificando, excluindo ele, o fato de criticá-lo, de julgá-lo, não nos vai tornar pessoas melhores. Então, a gente precisa parar, olhar e tentar aprender com o erro do outro, mas sem julgar, sem criticar, sem excluir, certo? Porque isso cria o medo de errar. E quando se cria o medo de errar, as pessoas param de tentar. E quando se tenta, também não se aprende. Então tem toda essa questão de que o julgamento ele cria esses medos e nos faz, né, parar de buscar evoluir, de tentar coisas novas, e isso traz uma série de prejuízos para todos nós. Essa é um pouquinho da minha experiência, eu espero que tenha ajudado, tá? E até uma próxima. Tchau, tchau. Hoje eu vim aqui falar sobre os nossos últimos encontros e como tem sido. Eu quero falar sobre o meu ponto de vista e coisas assim. Semana passada a gente teve um encontro muito legal, muito reflexivo, que foi sobre diferença. É importante, né, a gente respeitar cada um, o ponto de vista de cada um, a opinião e o jeito de cada um de ser. É importante não ter preconceito, é importante a gente entender que é bom ser diferente, né? A gente teve uma atividade muito legal que uma das nossas mentoras passou pra gente. Ela deu características de um bonequinho, e características iguais para todos. Só que no final o resultado foi muito diferente de cada um. Não foi igual. E é isso que a gente tem que aprender, né? Que a vida é assim. Muitas pessoas estão ali no mesmo lugar, trabalhando na mesma coisa, só que sai diferente. E é porque todos nós temos perspectiva diferente das coisas. E isso é muito bom, porque imagina aí se fosse um mundo tudo igual, né? Seria muito sem graça. É saber respeitar o próximo, né?
E no Cai na Real a gente aprende que nós temos que ajudar o outro. Se a gente sabe e o outro não, a gente ajuda, a gente aprende a trabalhar em equipe. Nós somos tratados como líderes. Isso é muito importante porque no trabalho nós vamos ser assim. E é um curso muito bom. E essa aula foi muito legal, muito interessante, porque ensinou, né, o que eu falei já, que nós não podemos julgar e também, né, saber respeitar a diferença do outro e aprender que nós somos todos iguais. Isso é bom, muito bom. E é isso, meu ponto de vista é esse. Nós temos que respeitar o próximo, sempre entender, ajudar e dar o nosso máximo nas coisas. É isso.